O deputado Nicolas Ferreira foi condenado no TSE, deu chilique, foi fazer escândalo em público, disse que é uma perseguição. Estão tentando tirar o mandato dele à força. A condenação é por mentir sobre o Lula, divulgando uma chamada que o PT teria desviado 242 bilhões da saúde. É verdade? Olha, verdade é uma palavra muito forte. A notícia é bem antiga, tem uma década ou mais, e aconteceu o desvio. Só que a gente pode chamar de realocação estratégica de recursos. Na época, o governo encomendou um estudo que deu o seguinte resultado: para cada R$1 aplicado no saneamento básico, o governo deixa de gastar R$2 no atendimento do sistema de saúde, o SUS. Então é só seguir a lógica, tirar um pouquinho do orçamento total da saúde e passar isso para o saneamento básico e para as outras áreas relacionadas. O Conselho Federal de Medicina, o CFM, todo mundo sabe que eles não gostam do Lula por causa dos mais médicos, agora teve ampliação do programa para 30 mil profissionais. Eles divulgaram que durante os governos do PT, o Brasil teve os maiores investimentos na saúde, um crescimento ano após ano, e só parou de crescer quando assumiu o Temer e ele passou o teto de gastos que congelou. O post do Nicolas bateu 1 milhão de visualizações, as pessoas acreditaram e estão divulgando até agora o suposto desvio e a roubalheira na área da saúde que não existe, simplesmente não existe. Aí teve que pagar R$30 mil, foi condenado, e está dizendo o seguinte: não há razão plausível para essa condenação. Não há razão nenhuma. O que você postou ali é verdade. O desvio foi para o bolso do Lula e... Pessoal, eles olham para a realidade, negam a realidade e fala para o público deles outra coisa sabendo que vão acreditar. Hoje o ministro Alexandre de Moraes virou alvo de um pedido de prisão na PGR, a Procuradoria-Geral da República. Começou a circular uma notícia, está bastante forte aí nas redes: FBI volta a pedir prisão e extradição de Moraes por propinas de facções. É uma colaboração do FBI com a Polícia Federal, e até o deputado Sanderson, do PL do Bolsonaro, que é um policial, fala num vídeo que essa colaboração existe e está acontecendo. Claro, isso foi tirado de contexto. O FBI teria recebido as provas de deputados brasileiros da oposição ao Lula. Até o Cogos está divulgando, que não é nenhuma referência. Agora, o Daniel Silveira, deputado bolsonarista que foi preso pelo Xandão, o advogado dele pediu na PGR a prisão do Xandão por tortura. Essa é a argumentação, ele teria até provas. E saiu no Jornal do Brasil, o veículo de maior credibilidade que a gente conhece. São conteúdos que estão circulando, ninguém desmentiu ainda, tem muita audiência e muita gente acreditando. Claro, tudo isso aí não passa de uma grande mentira. O FBI também descartou, não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil, só que na realidade paralela deles tem até comemoração, pessoal. Tá um tom de festa. Eles acham que, de verdade, o Xandão está sendo investigado pelo FBI e esse pedido do advogado do Daniel Silveira vai ser produtivo. A PGR vai aprovar a prisão do Alexandre de Moraes. Com certeza. Pode esperar isso? Daqui 72 horas. Não precisa esperar muito não, já acontece. Engraçado que ninguém está divulgando que quando o Daniel Silveira foi preso, a polícia encontrou mais de R$300 mil em dinheiro vivo na casa dele. Acho que estava num cofre e outra parte embaixo da cama. Isso aí a gente tem que esconder. Não fala disso aí não é legal. Agora, um dos assuntos mais comentados da internet é a Embaixada da Hungria. Está em alta por causa de uma nova polêmica. Com ordens do exterior, veio lá da Hungria, a embaixada demitiu vários funcionários brasileiros que teriam vazado as imagens das câmeras de segurança para o New York Times, mostrando que o Bolsonaro fugiu e foi para lá dormir durante o carnaval com medo da cadeia. Seguiu uma regra: quem tinha acesso à câmera de segurança, quem podia ver as imagens ou até compartilhar, foi para a rua, foi mandado embora. O que é estranho, a gente está falando de um encontro numa reunião diplomática. Ele foi lá só para conversar, como disse a defesa dele no STF. Pior ainda que ele falou para o Xandão que foi para a embaixada justamente no carnaval, na época que a polícia prende os outros e no dia que ele perdeu o passaporte, para melhorar as relações diplomáticas do Brasil com a Hungria. O Brasil estava precisando, eu vou aqui no carnaval perder meu feriado de madrugada ajudar o governo Lula. De verdade, parabéns para o cérebro de quem ainda acredita no que esse cara fala. De verdade, você merece um prêmio. Eu preciso contar o que a Globo está fazendo com o Moro. Só que antes,
vem um fato ainda mais importante. A Globo passou uma vergonha sem tamanho ontem. E mereceu. Todo mundo ficou sabendo da tragédia do playboy da Porsche, o Fernando, que acertou um motorista de aplicativo e tirou a vida dele. Depois foi socorrido pela mamãe. Só que a Globo foi para um outro nível, de nojeira mesmo. Divulgou, assim que saiu, tá, a notícia nos canais. Porsche que matou motorista de aplicativo em São Paulo custa 1 milhão e atinge 100 km por hora em menos de 4 segundos. Christine, o carro assassino. E assim que sair da oficina, o Porsche vai cumprir medidas cautelares. É claro que o post da Globo tomou checagem, tomou verificação e tá lá. Leitores adicionaram um contexto que acharam que as pessoas gostariam de saber. O motorista do carro era Fernando Sastre, ele foi o responsável pelo acidente fatal. Hoje, pela manhã, a Globo parece que tentou se redimir e divulgou: saiba quem é o motorista do Porsche que acertou o motorista de aplicativo. Sempre aparece um figurão comentando que eu tinha que ser imparcial. Não, eu sou o intelectual aqui, eu assisto Samuel, só que eu queria imparcialidade. Cara, isso aí, na minha opinião, é falta de leitura. Todo mundo é parcial. A Globo é parcial. Quando saiu aquele caso do ataque contra pessoas recebendo comida numa região de conflito, Israel bombardeou e tirou a vida de mais de 100. Na Globo, a notícia que saiu, a manchete era: pessoas morrem enquanto recebiam comida na faixa de Gaza. Não dá para achar que isso aqui não é parcialidade. Cara, uma recomendação para realmente enriquecer as pessoas. Todo mundo tinha que ler isso aqui depois do livro Chutando a Escada. Esse aí é dever, tá? É o do Norberto Bobbio, Direita e Esquerda, que explica muito e mostra que esse negócio de centrão, eu não tenho lado, eu não vou para nenhum dos dois lados, sou imparcial. É senso comum, não tem fundamentação. O Moro está pertinho de ser cassado e vai perder o mandato. O julgamento voltou hoje aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ele vai ganhar esse julgamento, depois a decisão final é do TRE, que já decidiu num caso muito parecido do amiguinho dele, o Deltan Dallagnol, que perdeu. E perdeu o mandato, perdeu tudo. O que ninguém conta é que quem fez esse processo, quem foi para cima do Moro e agora está gerando esse resultado, é o partido do Bolsonaro, o PL. Cara, só tem tranqueira nesse meio. Agora descobriram que o partido do Moro, o União Brasil, que deveria defender ele, mandou provas e mensagens, os prints todos, para o tribunal contra o Moro, para tentar tirar o da reta. Olha, não foi por falta de aviso, disse o advogado principal deles. Claro, o Bolsonaro, com uma compaixão com perdedores, né, os semelhantes a ele, resolveu socorrer o amiguinho. A imprensa descobriu que ele foi atrás do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o partido que está movendo o processo, e pediu para tirar essa ação contra o Moro, para desistir e voltar atrás. Aí ele falou, né, meus deputados e senadores estão fracos, não conseguem fazer oposição ao Lula, eu vou perder mais um nome de apoio? O desespero bateu e tá aí explícito para quem quiser ver. A Globo tá fazendo textos todo santo dia, pior ainda, né, toda hora, para tentar ajudar o Moro e mostrar que estão errado, estão perseguindo ele. Pelo menos é isso que dá a entender as manchetes. Que é muito estranho. É a primeira vez que eu vejo um veículo de imprensa ou a Globo defender um político durante um processo de cassação, que nem tem a ver com a Lava Jato ou as condenações contra o PT e qualquer outro político. Isso aqui é por causa de abuso de poder econômico, gasto excessivo em campanha, tem até fraude no meio suspeito. Eu nunca vi a Globo defender abertamente alguém desse jeito. Toda hora tem colunista publicando lá na parte de opinião, que daí não dá para responsabilizar a Globo, falar que é parcialidade, defendendo o cara, defendendo contra inclusive o Lula e citando no meio processos de corrupção para dar aquela disputa do bem contra o mal, que o Moro é um inocente que só tentou ajudar o país. E a Globo, eu tô falando bastante hoje deles, mas não tem outra alternativa. Agora, a Globo revelou o plano de Lula para usar a religião para conseguir evangélicos. Pessoal, é como se fosse farinha do mesmo saco, Lula e Bolsonaro, mais um tentando usar da fé para ganhar votos e popularidade. Citam até aproximação com evangélicos, aí começa a ler o texto, você começa a pensar, tá, eles estão prometendo muito. Estão prometendo que vai ter até prova aí, que o Lula está atrás desse eleitorado e vai fazer como o Bolsonaro também, se aproximando do Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro Santiago.
Pessoal, não tem nada disso. A aprovação do Lula entre os evangélicos caiu e mesmo assim ele foi lá e derrubou a isenção de salários de pastores, dos mais ricos pelo menos, e não voltou atrás até hoje. Eles estão tendo que pagar imposto. Qual é a prova então? Eu comecei a ler o texto, lá para baixo fica explícito o seguinte: Lula anunciou novas obras pelo país. E de verdade, ele está construindo bastante coisa, aprovou o PAC, está com orçamento para isso, e ele vai acompanhar viajando nas cidades. O problema e que entrega tudo é o slogan, que é Fé no Brasil. Aí, por causa desse slogan que o Lula está usando para acompanhar as obras e reconstruir o país, isso é aproximação com evangélicos e é imitar o Bolsonaro. Caramba, tá realmente comprovado agora. Isso aqui era o que faltava para a gente ter a prova máxima da associação do Lula com os pastores. E pessoal, não existe essa história de agradar um segmento religioso. Toda vez que eu vejo, inclusive gente de esquerda falar disso, eu fico puto. Não tem que agradar segmento nenhum. O que o povo quer é comida e emprego. Se a condição de vida melhora, a segurança do país também, comida começa a se tornar mais acessível e o desemprego cai, ninguém vai estar preocupado para... não, o governo está indo falar com Malafaia para tirar uma fotinha, postar nas redes depois da isenção para pastores. Não, o cara está comendo bem, tem emprego para a família, tem segurança, acabou. Isso aqui são problemas reais que o novo governo está tratando e está sabendo que vai resolver questões de popularidade com isso, melhorando a vida de todo mundo. Aí não vai ter do que reclamar. Só acho triste que a Globo, um veículo com tanta audiência, né? O Brasil vai ter pela primeira vez um investimento como é o PAC, pelo menos nesses últimos anos é a primeira vez, e a Globo faz questão de não informar. Eu, pelo menos nessa matéria aqui, eu não estou encontrando as obras, o que vai ser feito, os valores destinados, quanto emprego vai gerar. Não, eles ficam preocupados em achar uma picuinha para tornar tudo isso aqui um jeito que o Lula está fazendo para agradar os evangélicos, mesmo depois de anular a isenção dos salários dos pastores. Só aproveitando a oportunidade, a gente tem que continuar perguntando para as pessoas próximas, tá? Quantas igrejas fecharam por causa do Lula? Ele está proibindo de ser evangélico? Pessoal, eu conheço gente e até da família que acreditou que o Lula ia fechar a igreja e não votou nele por isso, anulou. Era totalmente contra o Bolsonaro por ter perdido parente durante, enfim, vocês sabem o que aconteceu. E mesmo assim anularam, pensando que o Lula ia fechar a igreja e proibir o pastor de ensinar as coisas. Tinha pastor falando isso dentro de igreja, principalmente nas cidades pequenas, tá? No interior é onde aconteceu mais descaradamente. Se você chegou até o final desse vídeo, é a minha primeira tentativa de soltar um conteúdo longo para você colocar aí na sua televisão e fazer outra coisa durante o dia ou na hora de lavar louça, almoçar. Eu particularmente assisto o vídeo durante esses processos aí da vida e eu acho que eu consigo fazer um conteúdo para a gente conversar aqui, ter mais tempo de tratar de assuntos que são relevantes e muito atuais, com uma forma que ninguém aborda, né? De um jeito diferente da mídia tradicional. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro. É muito tempo de vídeo. Comente para eu saber quem é você que chegou até o final, que está aqui comigo e me acompanha nesse nosso meio de contato. E obrigado, tá? De verdade. Não vou nem pedir sua curtida. Não vou pedir nada. Pode compartilhar se quiser. Não vou pedir. Eu só estou agradecido que você chegou até aqui.